Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Automestria. Esse é o programa número 103 e nesse programa a gente vai falar sobre essa é a melhor forma de desenvolver a virtude da humildade. Então, se você está querendo desenvolver em você ou conhece alguém que está precisando desenvolver a virtude da humildade, então essa live é para você, essa aula é para você, certo? Então vamos lá, porque eu já queria começar falando um pouquinho sobre virtudes com vocês. Antes da gente entrar especificamente na virtude da humildade, é importante que vocês saibam que toda e qualquer virtude tem o seu aspecto interno e o seu aspecto externo. E também toda e qualquer virtude tem aquilo que transcende a dualidade. Boa noite, pessoal. Então vamos lá, vou trazer vocês aqui para o tablet para a gente já começar com o processo de hoje, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre a virtude da humildade. Como eu comentei com vocês, toda e qualquer virtude tem o seu aspecto interno e externo. O que isso daqui significa? Peraí que eu vou dar um pouquinho mais de zoom para vocês conseguirem. Aí, pronto. Isso daqui na prática significa que virtude, por exemplo, da humildade, virtude da bondade, amorosidade, confiança, gentileza. Eu sou mestra em uma virtude quando eu sei para mim e para fora. Entende? Então, eu sou mestra na virtude, exemplo, da confiança, quando eu sei como, quando e onde confiar em mim. E também quando, como e onde confiar no outro. Exatamente. Então, quando eu entendo de forma completa todo o escopo interno e externo de uma virtude, é quando de fato há a mestria nessa virtude. Então, se eu só sou bondosa com os outros, mas comigo não, eu ainda estou desenvolvendo a virtude da bondade. Se eu só sou compassiva comigo mesma, mas com o outro não, eu ainda estou desenvolvendo mestria numa virtude, por exemplo, da compaixão. E aí a gente colocou aqui, ser, exatamente. Então, você é mestre numa virtude quando você é a expressão pura e perfeita dessa virtude. Vamos escrever isso aqui para a gente não esquecer? Ser mestre em uma virtude, e essa aqui é a virtude qualquer que seja, tá? Compaixão, confiança, bondade, gentileza. Ser a pura expressão da virtude. Ou seja, eu não estou fingindo ser humilde, eu não estou buscando ser humilde, eu não estou me obrigando a ser humilde, eu não estou sendo humilde porque me contaram que esse é o correto. Eu estou sendo eu mesma. E como expressão pura e perfeita da humildade, aí sim há a mestria na virtude da humildade. Certo? Então é importante que vocês saibam disso, que toda e qualquer virtude, antes da gente começar a falar sobre a virtude da humildade como um todo, a gente precisa entender que toda e qualquer virtude tem o seu aspecto interno e tem o seu aspecto externo, tá bom? Considera isso quando você pensar sobre qualquer virtude que você está desenvolvendo, qualquer uma. Por exemplo, compaixão, benevolência, ajuda sim, é uma virtude, e ela está embaixo da gentileza. Então, a habilidade de ser gentil com o outro é o desenvolvimento da virtude da gentileza. Só que se eu só sou gentil com o outro e não sou gentil comigo mesma, então significa que não há a mestria ainda nessa virtude, tá bom? Então, se você ainda não tem o aspecto interno e externo, é porque ainda não tem mestria, mas ainda significa que você ainda vai experimentar situações que te coloquem no aprendizado dessa virtude até que você desenvolva o quê? Mestria, certo? Então, até que a gente desenvolva mestria nas virtudes, a gente experimenta uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias, experiências que coloquem a gente no aprendizado, tá bom?
Então é importante que vocês saibam disso como base, como início. Outra coisa que também é importante que vocês saibam é que toda e qualquer virtude, além de ter esse aspecto interno e externo, vamos escrever aqui junto também, virtudes transcendem a dualidade. O que isso daqui? Dualidade. O que isso daqui significa? Que virtudes são a própria expressão do todo, a própria expressão da fonte criadora. Portanto, parte do seu eu superior, porque é você em estado eu superior. Confiança. Confiança, como, quando e onde ter confiança em mim ou no outro, faz parte da sabedoria divina, ou seja, da sabedoria da fonte criadora. Por quê? Porque com base nas minhas experiências egóicas, com base naquilo que eu vi sobre tal pessoa, que me falaram sobre tal pessoa, com base naquilo que eu tenho de capacidade egóica de inferir sobre, ou seja, de concluir, de deduzir sobre uma pessoa, eu não tenho como discernir, ou seja, eu não tenho como ter sabedoria, eu não sei se a pessoa é confiável ou não. Quem sabe se a pessoa é confiável ou não nesse exemplo? Quem sabe é o meu eu superior que vê o que eu não vi, que percebeu o que eu não percebi, que sabe o que eu não sei. Então é por isso que são aspectos da própria fonte criadora. E como aspectos da própria fonte criadora, a energia do todo não é uma energia dual. A fonte criadora, Deus, o todo, você pode chamar do que você achar mais confortável, não é a fonte que não é só para as pessoas bonitas, escolhidas, só para os certos ou só não é. A fonte criadora é tudo que existe, tudo que existe. E aí você vai falar, Aline, então quer dizer que se Deus é tudo o que existe, então também existe Deus nas pessoas que fazem coisas erradas com os outros? Sim, exata e precisamente isso. Deus é tudo. O que acontece é que pessoas que são, exemplo, egocêntricas, ególatras, pessoas que mentem muito, que roubam, etc., são pessoas que estão dominadas pelo eu sobrevivente ou pelo ego. Lembra, não sei se vocês já viram as nossas aulas anteriores. Se você chegou aqui agora e você é muito novo, muito prazer, eu sou a Aline Rocha. E aqui nesse canal Automestria, eu e o meu marido, a gente fala sobre desenvolvimento de virtudes que levam você ao seu estado eu superior, certo? A ter e viver esse estado eu superior. Então a gente fala basicamente sobre isso nesse programa. E aqui a gente já falou muito sobre as diferentes vozes que tem dentro de cada um de nós. A voz do ego, do eu sobrevivente e do nosso eu superior. Essas três vozes disputam a nossa personalidade o tempo todo. O nosso ego é o nosso vaidoso interno, é aquele que está sempre preocupado com o que os outros pensam de mim, em ser perfeito, em ser incrível, em ser maravilhoso. O nosso eu sobrevivente é o nosso medroso interno, é aquele que no final sempre passa por uma catástrofe. Tá no trabalho, ai meu Deus, e se eu perder meu emprego? Tá dirigindo, ai meu Deus, e se acontecer alguma coisa? Ou você tá com fome e inconscientemente vem aquela sensação de, ai meu Deus, e se eu não conseguir me alimentar e passar fome? Esse é o eu sobrevivente. E o nosso eu superior é o nosso inspirado. É a nossa porção inspirada. Pelo quê? Pela própria fonte criadora, Deus o todo, você pode chamar do que você achar melhor. O eu superior tem uma série de nomes diferentes. Por exemplo, você vai encontrar em várias filosofias perspectivas, eu superior chamado de chispa divina, Helena Blavatsky chama de a voz do silêncio, Napoleão Hill chama de inteligência infinita, Carl Jung chama no livro vermelho de espírito da profundeza, profundeza do próprio ser, não tem nada a ver com escuridão, coisas ruins, não tem nada a ver com isso. É a profundeza do próprio ser. E depois, mais cedo, ele chamaria de self também. Que mais? Espírito Santo, que mais? Matriz divina no budismo, enfim. Cada religião, cada filosofia vai chamar de uma coisa, mas é sempre a mesma coisa. É a voz, a partícula da fonte criadora dentro de você, porque você também é parte da fonte criadora, assim como todos nós. Como eu comentei, há uma crença coletiva muito comum de que Deus, o todo, é só a parte
perfeito, é só o que é bom, é só o que é belo, é só o que é certo, só as pessoas puras, só os escolhidos, é só o grupo mais evoluído. Não, Deus é tudo o que existe. O que acontece é que na pessoa que ainda está presa pela egolatria, por exemplo, ela ainda está sendo dominada pelo ego e não pelo próprio eu superior. É só isso, mas também existe eu superior dentro dela. Essa é uma coisa que a gente precisa começar a desmistificar e cada vez mais sair dessas crenças do povo escolhido, sair dessas crenças de que nós precisamos ser melhores do que os outros, da marca da promessa. Nada disso é verdade.